Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Prata da Casa. Eu sou o Ismael e eu estou aqui com o meu amigo... Ederson Nunes não é o garçom. Não é o garçom Mas aqui de Sapiranga. essa é uma outra história que a gente vai contar um dia aí, de nomes semelhantes, né? E a gente está aqui novamente com alguém que tem a ver muito com Sapiranga, a gente já conversou várias vezes, né? E ele falou que ser sapiranguense para ele fez toda a diferença no mundo que ele desbravou e está desbravando ainda, né? Então a gente está aqui com o Tarek Salé. Aqui é a sua câmera. Tudo bem? Tudo certo. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos lá, né? Uma noite de histórias aí. A gente que agradece muito, Tarek, a tua presença. Hoje uma presença muito ilustre, porque o Tarek até na Wikipédia está. Então uma pessoa realmente... Eu não conhecia ninguém até hoje que está na Wikipédia. Mencionado, né? Os louros de carreira internacional, né? Exato. Trabalhei para isso, para ter uma página no Wikipédia. Né? Exatamente, trabalhou para isso. E esse é o nosso grande objetivo aqui, Tarek, trazer pessoas de Sapiranga com histórias tão legais. E a gente vem descobrindo que Sapiranga realmente tem pessoas incríveis com passados, presentes e futuros que ainda virão por aí. Quando eu conectei com o Tarek, que tá para nós convidar ele para vir aqui, eu fiquei meio assim, sem chão, assim, porque é um cara que já participou, já trabalhou na BBC, já trabalhou na CNN, tem vários trabalhos em emissoras internacionais, com uma carreira assim de produção, assim, então quando eu me conectei, o dia que tu veio aqui trabalhar também, eu achei, vou pegar tudo que eu tenho conseguir sugar desse cara aqui pra trazer pro meu estúdiozinho aqui, né? Porque o cara aí manja muito de marketing, de produção, de cinema também, né? A gente conversou bastante sobre isso, então aí um prazer te ter aqui com a gente, mas agora a gente vai começar voltando um pouquinho, né, Ismael? Exatamente, o que chamou a atenção, além de estar na Wikipédia estudando as informações, foi o começo da tua história lá no Líbano. Começa contando pra gente quem é esse Líbano, que país é esse, como é essa cultura, como é ter essas origens. Você sabe que isso é uma coisa bastante engraçada, né? Toda vez que me perguntam, eu sou natural da onde, eu falo Sapiranga. Né? Legal. Mas, claro, orgulho de ser parte dessa cidade, né? Sim. Onde eu cresci. Mas porque eu não tenho saco mesmo para ficar explicando toda a história, porque que na verdade eu não sou tecnicamente natural de Sapiranga, né? Apesar de eu me considerar como, né? É porque, né, meus pais, na verdade, meu avô, né, ele imigrou ao Brasil, isso na década de 50, vindo da Palestina, tá? É um vilarejo chamado Khobar, que fica mais ou menos 15 minutos de Ramallah, mais ou menos 20 minutos de Jerusalém. Atualmente na Cisjordânia. Sim. Tá? E como todo imigrante, imigrou por questões econômicas, uma vida melhor, como os italianos imigraram no passado, alemães, etc, etc, etc. Ele chegou, acabou indo primeiro ao Paraná, né? E depois veio ao Rio Grande do Sul e estabeleceu em Guaíba. Trouxe a família, meu pai era adolescente e num dado momento o meu pai foi morar no exterior, ele mesmo também, meio que parecia, eu fiz meio que seguir a trajetória dele também, né? Também fui para fora, mas ele foi para estudar, fazer faculdade e conheceu minha mãe, tá? E a minha mãe também tem essa origem palestina, só que ela se criou no Líbano, né? Então, assim como eu me criei em Sapiranga, ela se criou no Líbano, ela era muito pequena. O meu avô, o pai dela, tinha negócios, né, empresas em Beirute, e moravam lá, e também na faculdade, conheci meu pai foi a Beirute estudar, então você vê, a família tem uma relação com Beirute muito forte, né? Sim. O Líbano, e se conheceram, resumo da ópera, trabalharam um tempo no exterior, meu pai resolveu voltar ao Brasil, a mãe veio junto, depois voltaram de novo para o exterior,
E passaram pelo Líbano para visitar amigos, visitar... Minha mãe tem, né, irmãs, né, familiares. E eu nasci lá. Acabei nascendo lá. Essa é a minha história, assim, em relação mais, digamos, com o Líbano em termos de nascimento. Eu não sou libanês, não tenho nenhum vínculo com o Líbano, mas ficou isso, né? Claro, depois meus pais voltaram em definitivo ao Brasil, e aí a história depois se relaciona com Sapiranga, vieram se estabelecer em Sapiranga. Mas é legal essa questão do Líbano, porque é legal dizer, nasci em Beirute, né? Beirute é uma cidade que tem essa aura no imaginário coletivo, assim, mundial, né? Guerra Civil, a Suíça do Oriente Médio, o passado nostálgico, né? Hoje você na Europa, eu lembro que eu viajava pela Europa ou falava com amigos americanos e eu nasci em Beirute, eles achavam o máximo. Eu nasci em Beirute. Keanu Reeves nasceu em Beirute. Olha só que legal. Olha só, daí eu posso dizer, cara, tudo bem, a diferença econômica é bastante grande, né? Não chega nem aos pés do Keanu Reeves, mas que legal, né? Mesma história, a mãe dele era enfermeira na Universidade Americana de Beirute. Aconteceu que ele nasceu lá. Sim. Então, são histórias interessantes, né? Tu sabe, Tarek, que eu acho muito bom te ouvir falar assim e trazer nomes de países como Palestina, Israel, o Líbano, porque a gente ouve esses nomes na mídia de uma forma muito negativa, de uma forma muito ruim. E quando a gente ouve de alguém que é aqui de Sapiranga, que é da nossa região, isso nos conecta de uma forma diferente. A gente estava muito acostumado a ouvir que Sapiranga é uma cidade alemã, de repente, de história alemã, de origem alemã, mas a gente vai descobrindo com as nossas conversas aqui, trazendo histórias diferentes, que existe muito mais cultura do que isso. E isso, ao invés de nos distanciar, como a mídia muitas vezes faz, trazendo só um lado negativo, essas conversas nos unem, mostrando coisas boas, mostrando pessoas como a gente, só com uma história diferente. Então isso é muito legal. Isso é muito legal, porque é interessante que você falou essa questão da cultura alemã. No Líbano, em Beirute, eu costumava muito ir para uma feira alemã. Porque tinha a comunidade alemã lá. Sim. E eles organizavam toda aquela feira, né, cultura alemã, música alemã. Então, e aí eu fiz muitas amizades com o pessoal alemão lá em Beirute. E aí eles diziam pra mim assim, você não tá achando legal? Eu disse assim, mas eu já conheço. Eu disse, como assim? Eu venho de uma cidade alemã. Como assim uma cidade alemã no sul do Brasil? Sim. Como assim uma cidade alemã no sul do Brasil? Os alemães não sabiam. Eles não conhecem muito da história e tal. Sim. Então eu acho muito interessante essa conexão. Estamos longe, nós somos diferentes, mas nós não somos tão diferentes assim. E eu acho interessante isso que você falou, a questão de como nós enxergamos certos países, para bom ou para ruim. Sim. Porque a gente também tem uma certa visão de alguns países, que tudo nos Estados Unidos é maravilha, que tudo na Europa é lindo e maravilhoso, mas não é bem assim. Não. E o mesmo ocorre com esses países do Oriente Médio. Porque, claro, é a piada mais manjada do mundo. Você esteve no Oriente Médio, mas tem bomba, não tem... Dependendo em regiões, tem. Posso te contar várias histórias, mas posso te contar muitas histórias interessantes sobre gente como a gente. Exatamente. Então, assim, o pessoal gosta de ir pra praia, o pessoal gosta de jogar vôlei, jogar futebol, tem discoteca antigo, né? Boates, não, é pior ainda, né? Baladas. A gente se entrega sempre, não adianta. Tenta melhorar. Exatamente. Então, sonhos, shopping centers, cinema, as pessoas são iguais a gente aqui. Podem se vestir um pouco diferente, podem falar um idioma diferente, obviamente, mas no caso de Beirute, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Havia momentos em certas áreas da cidade que eu achava que estava em Porto Alegre, achava que estava em Paris, achava que estava em Barcelona. Sim. Então, gastronomia, vida noturna, espaços públicos, são pessoas como a gente. Simplesmente o contexto é diferente, a situação política é diferente, o poder econômico pode ser melhor ou pior, né, dependendo em que parte você analisa.
Então, é bem interessante isso aí. Nós não somos tão diferentes assim. Não. É um mundo gigante, assim, mas pequeno ao mesmo tempo. Costumo dizer que o mundo é uma pinica, né? Exato. Nós temos, assim, muitas histórias únicas, nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo nós temos muitas coisas em comum, parecidas. Eu até penso muitas vezes, a gente tem agora a época de eleição, então vem a época de muita divisão, briga, discussão. Mas muitas vezes, se a gente pegasse as pessoas que a gente não gosta e briga com elas na distância, se a gente colocasse para conversar, que nem agora, é muito provável que elas teriam tantas coisas legais para conversar em comum dúvida. e perceberiam, não, uma pessoa bacana, não é uma pessoa ruim. São só alguns pontos de ideias diferentes. Você sabe que uma coisa que eu aprendi nesses anos no exterior e minhas andanças, tanto a lazer quanto a trabalho, é que você coloca um grupo de pessoas de diferentes nacionalidades. Eu seguido eu passava por isso, porque a gente encontrava colegas de trabalho, eu lidava com diferentes idiomas, a gente falava todos em inglês, né? Mas cada um tinha o seu idioma, então sua cultura, sua religião, né? Talvez não tinha nem religião, como era o meu caso, mas pessoas de diferentes background, né? E bota eles numa mesma sala, no mesmo ambiente, politicamente divididos, ou talvez em outros assuntos também. Mas ali na hora, eles descobriam mais em comum do que diferenças. Exato. Porque nós, seres humanos, nós temos muito mais coisas que nos aproximam do que nos dividem. Exato. Algumas Concordo. coisas nos dividem. Sim. Mas eu posso citar muito mais coisas do que nos unem. E isso eu achava bacana, porque se a gente focar no que nos une, a gente não vai ficar focado no que nos divide. Boa. E eu diria, até complementaria, aquilo que nos divide muitas vezes é superficial, não é tão importante, mas o que nos une é tem muito mais valor, muito mais força, né? Exato, exato. O Tarek citou a questão da religião. Eu sei que o Tarek tem uma visão religiosa bem específica, mas falando de Líbano, falando de Palestina, de Israel, nós temos o Islã, que é uma religião que a gente talvez não conheça tão bem. O que você poderia falar, de repente, da tua religião, se sentir à vontade para falar, do Islã, para o nosso público ouvir opiniões diferentes, Conta a ideias experiência nisso diferentes, também, né? Bom, eu vou contar o que eu sei, né? Eu nunca fui uma pessoa religiosa, minha própria família também não... Sempre foi muito secular, né? E uma das coisas legais, especificamente dos meus pais, é que eles me incentivaram a ter muito contato com diferentes... cultura, religião. Então, tipo, estudei escola evangélica, depois escola católica. Lá em casa sempre tinha, eu lembro até hoje, assim, sempre tinha na prateleira lá a Bíblia, o Corão e a Torá. É mesmo? Né? Nós tínhamos uma biblioteca, minha mãe sempre gostou muito de livros, e isso foi, não que eu li nenhuma das três, né? Confesso, né? As aulas de religião eu ia bem, né? Na escola, mas não, eu nunca fui muito religioso. E o que aconteceu, e eu acho que toda pessoa pode passar pelo processo inverso, se descobrir numa religião. Total. E no meu caso foi o processo inverso, na verdade. Esse tempo no exterior me fez não acreditar em nenhuma religião. Eu acabei virando quase um ateu. Eu não sou totalmente assim um ateu, mas eu sou muito secular e humanista. Eu acredito no humanismo, na ciência, né? Não tenho muito assim. E respeito todo mundo. Esse é o ponto, mas esse foi a coisa legal de estar lá. O Oriente Médio, gente, é o berço das 3 grandes religiões monoteístas. Então você está num museu a céu aberto, você vai ter contato com pessoas. E isso que eu acho legal. Os cristãos, por exemplo, lá, eles não são os cristãos daqui do Ocidente. Eles são conservadores. Se você vai em algumas aldeias, no vilarejos no Líbano, nas montanhas no Líbano, vilarejos cristãos, tem mulheres que usam a moda antiga do cristão do passado. Elas usam véu. Elas usam preto, elas usam véu. Então, existem certas tradições que lá ainda se mantiveram. Talvez na Itália se vê isso, ou na Grécia, lado mais mediterrâneo, talvez. E sinagoga tinha lá, enfim, tem
Mas, claro, o islamismo ainda é uma religião de maioria, né? Em termos de números, né? Tem mais dominância lá. Quando a gente fala de islamismo, eu acho que a gente precisa saber qual tipo de islamismo, né? Assim como aqui, né, tem o pessoal católico, tem o evangélico, tem protestante, tem todos os tipos, e tem um pessoal mais religioso, menos religioso, mas é a mesma coisa com o islamismo. Sim. Você vai ter pessoas lá muito seculares, que em teoria são muçulmanas, mas não são, não observam ou até seguem alguma coisa, mas não são muito religiosas. E tem as pessoas mais religiosas. Em geral, onde eu estive no Oriente Médio, as pessoas elas respeitam muito. Para quem não é, desde que você também respeite Exato. as tradições. Exato. Porque imagina você chegar aqui no Brasil, em Sapiranga, e você entrar num culto e agir de maneira inapropriada. É feio, não é? Feio, então sim. lá as pessoas são um pouco mais conservadoras no sentido de respeito à sua fé. Então isso é uma coisa que eu tentava cuidar, assim, pelo menos o básico, né? Não cometer gafes, né? Então, mas há conflitos, sim, há conflitos, porque religiões são praticadas por seres humanos. Isso. E seres humanos, não é a Bíblia ou a Torá ou o Corão que vai revidar contra você, são as pessoas. São as outras pessoas. Então, tem pessoas que são mais ignorantes, pessoas que vivem tanto na bolha de uma religião que não conhecem a tolerância, talvez. A tolerância não no sentido amplo, mas Sim. no sentido tipo, cometer um equívoco. É estrangeiro, não entende. Muitas pessoas entendiam isso, tentavam conduzir a situação ou explicar para a pessoa de fora, olha, é que aqui a gente faz assim, faz assado, né? Então tem certas culturas, e cultura é complexa, né? Por exemplo, no Oriente Médio, seja até cristão, tá? Você entra na casa das pessoas, dependendo o nível de conservadorismo, você tem que tirar o calçado. Sim. Tá? Se você vai para a Noruega, isso é uma prática norueguesa. Eu acho que os suecos também, é uma prática deles. Você deixa o calçado na entrada da casa. Eu acho muito Então, bonito Na isso. minha família também era assim, antigamente. É uma Hoje não prática, tanto, é uma, legal isso. e não tem nem tão a ver com religião, às vezes é Não, mais cultural. exato, Mas às vezes pode ter um pouco de explicação religiosa, sim. mas é muito cultural. Então, quando a gente está em países em que a cultura ela é diferente, o maior erro de alguém é dizer assim, pensar assim, que besteira, porque onde eu venho isso aí não se faz assim. Você tem que ser flexível, você tem que saber se adaptar. Aliás, a adaptabilidade é um dos soft skills mais requisitados em empresas hoje. Sim. É onde você tem a capacidade de se adaptar de acordo com a tua equipe, a situação, o problema. Então isso é uma coisa, isso é algo que o Oriente Médio me ensinou, essa capacidade de adaptação. Eu quis te perguntar isso, Tarek, porque eu tive uma experiência pessoal. Eu fui para a Indonésia, e lá eu acho que o maior país muçulmano que existe. Em números. Em números, né? Quantidade de muçulmanos. E a recepção foi tão bacana, foi tão bondosa, não teve nada disso que eu imaginava, os muçulmanos ou a religião Comedores de islâmica. criancinhas. Nada disso. Me trataram super bem. Até tem a curiosidade do nome, Ismael, é um nome muçulmano. E eles perguntavam se eu tinha me convertido para a religião, me recebiam, conversavam comigo. Não tinha nada a ver com aquilo que a gente está acostumado a ver em filmes ou na televisão. Então, por isso que é tão bom a gente viajar, conhecer outras culturas, se conectar com elas. Eu acho legal isso que você falou. Isso já está mudando, tá? Porque eu acho que existe uma nova geração de cineastas, de diretores de cinema, de atores. Se você pegar Hollywood, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você via um filme de ação. Quem era o bandido? Sim. Era aquele cara árabe, muçulmano, o bicho-papão. Um alemão vinculado com o nazismo. Né? Então existem certos pré-conceitos que se criaram isso aí. Você já viu algum filme de um árabe
protagonista, Não, não vi, não vi. gente boa, Não. comédia romântica. Não. Você não via isso Não. 30 anos atrás. Ele é sempre o malvado. É. No máximo, um cara O legalzinho. ajudante, ele é o ajudante, né? O ajudante que nem no do herói. Eu penso muito sempre mesmo no Indiana Jones. Indiana Jones, que é. daí o ajudante dele lá acho que no Indiana Jones 2, que é o ajudante dele, que é o primeiro filme, na verdade. isso aí. O Salah. Salah, O Salah, esse aí. do Barbudo. Que é o mesmo ator que faz o Gimli no Senhor dos Anéis, né? Sim. Não vou lembrar o nome agora, mas esse Que é e ele é um católico fervoroso. não, né? acho que O até ator. inglês. Acho que até inglês, Ele né? é britânico. É. Mas eu acho. Então, assim, 30 anos atrás você não via. Não. Hoje você já vê. Você já vê atores não só de origem árabe, mas talvez muçulmanos e protagonistas, e principalmente no cinema europeu, onde tem muito mais abertura para isso. Mas em Hollywood já está começando também. Sim. Por quê? Porque se entendeu que com a globalização, com a conexão entre pessoas, você só não enxerga se não quer. Claro que ainda vai ter pessoas um pouco, né? Uma vez eu assisti uma entrevista de um americano, eu acho que ele é americano-palestino, ele é americano de origem árabe, e muçulmano, e ele era entrevistado num desses programas de auditório, tipo Saturday Night Live, e aí ele dizia assim, muçulmano, olha, ele é muçulmano, então as pessoas têm uma ignorância que não... somos gente como a gente, Isso sabe? aí. A pessoa é malvada por ser malvada. Isso aí. Ela isso. não é o que ela pratica. Claro que há conversões, e eu não vou ser aqui leviano de não reconhecer que há radicalismo. Eu peguei os anos do Estado Islâmico no Oriente Médio, então que podemos até contar depois, indo mais para o jornalismo, mas você vê radicais em qualquer religião. Olha o que está se fazendo aí no Oriente Médio, os extremistas judaicos, os extremistas muçulmanos, os extremistas cristãos, em tudo que é lugar você vai ver extremistas. Supremacia branca, ignorância tem em tudo que é lugar. Mas eu sempre acredito nas pessoas. Eu posso dizer e afirmar com 100% de certeza, a imensa maioria das pessoas por onde eu estive são pessoas boas, pessoas que querem ter oportunidades. O que acontece é que existe muita injustiça, né? Pessoas que querem imigrar, e eu fico muito triste quando eu vejo esse discurso contra imigrantes, tá? Porque nós somos filhos de imigrantes. E eu vejo filhos de imigrantes sendo contra imigrante. Você esqueceu que o seu avô, bisavô, tataravô, ele teve que passar fome, pegou um navio, né? Teve que parar na Itália, né? No caso dos que vieram do Líbano, da Palestina, se misturaram com... Por isso que você vai para São Paulo, tá cheio de famílias italianas libanesas. Por quê? Porque no caminho rolava um amor e casavam. Então, e que bom. A imigração é uma história de amor. Claro. Né? Então, de coragem, de amor. Exatamente. É que a gente aqui era mais uniforme, né? Eu lembro na minha infância, Sapiranga ela tinha esse caráter muito alemão. Hoje eu já não vejo tanto isso, né? Mas talvez os imigrantes eram um pouco mais homogêneos aqui, né? Hoje você tem mais variedade. Sim. Mas eu lembro que quando a gente veio para Sapiranga, nós fomos a primeira família de origem árabe, né? Então, uau! Achava diferente. As pessoas olhavam, comentavam. Vocês percebiam alguma coisa? Eu não sei, eu era muito pequeno, mas a criança talvez não tenha, talvez, né? Meus pais nunca falaram, eles sempre falaram e foram muito bem recebidos. Sim. E logo, claro, meus pais fizeram amizades aqui que perduram até hoje, né? Sim. O pessoal, eu acho isso que eu acho legal, né? Essa questão de Sapiranga, né? Posso falar depois aí, vai ter um bloco só para Sapiranga. Vamos ter um bloco só para Sapiranga. Eu não vou estragar essa. Então, que legal pra gente trabalhar com essa linha condutora de pensamento, é o storytelling, né? Que é um trabalho que inclusive você faz muito bem, a gente quis construir aqui. A jornada do herói. A jornada do herói, então a gente vai seguir essa... Só para não ficar o nome perdido ali, o ator que fez o Salah e fez o Gimli no Senhor dos Anéis é o John Rhys Davis. John Rhys Davis, cara, isso aí. Inclusive ele tem um filho que é ator. Tem. Ele tem um filho que é ator. Isso aí. Que legal, que legal. Salah.
E aqui a gente começa a entrar agora no segundo bloco, então, que é o jornalismo. Você comentou, por exemplo, de estar em vários países, né? As pessoas devem se perguntar, nossa, mas por quê? Provavelmente o jornalismo proporciona isso. Então, Tarek, como é que tu chega no jornalismo? Como aconteceu Porque isso? é uma profissão diferente para nós aqui de Sapiranga. Temos um jornalista de sucesso. E também, qual foi o link que te fez ir para outros países? Assim, tu saiu, fez um curso aqui, tu estudou aqui, ou tu estava com um contato aqui, e aí surgiu a oportunidade. Conta um pouquinho para nós como é que foi esse start no jornalismo e ir para lá. Não, eu o engraçado é que eu comecei na engenharia, né? Era um sonho do meu pai, né? Então fui seguir o sonho do meu pai, né? Não era tanto meu, mas Outro. eu estudei engenharia civil e olha, vou dizer que eu estava ali na finaleira mesmo. Sério? E trabalhei inclusive na área, né? Na finaleira. Já tem obras em Sapiranga que fui eu que coordenei ali, né? Supervisionei, né? Só que eu não estava feliz. E eu era bom, sempre entre os primeiros da turma, tirava boas notas e eu acho que me deu também, eu acho que tudo se aproveita na vida. Sim. Todo conhecimento se aproveita para alguma coisa. Eu acho que essa questão de cálculos, analítico, isso te dá algo, né? Mas eu não estava feliz e resolvi fazer jornalismo, né? Para desespero do meu pai, né? Mas era algo que eu curtia, porque na escola eu sempre fui muito bom em geografia e história. Eu sempre fui um apaixonado por história. E tinha essa pegada, eu gostava dessa questão de viagens, até pela história da minha família, né? Até os meus 5 anos já tinha conhecido alguns países, não lembrava de nada, mas tinha viajado. Então, eu tinha essa coisa assim de querer fazer jornalismo e especificamente cobrir guerras. Eu tinha uma paixão assim pela talvez influenciado por alguns filmes. Os Gritos do Silêncio foi um grande filme que me inspirou muito. Poxa. Um filme poderoso. Recomendo para todo mundo que se interessa por jornalismo. Grito do Silêncio. Os gritos. Gritos do Silêncio. Gritos do Silêncio. The Killing Fields em inglês, porque é uma referência aos Campos da Morte, porque ele acontece no Camboja, nos anos 70, durante o Khmer Rouge, né? O governo comunista que se instalou lá, cruel, bárbaro, e a história é baseada em fatos reais, maravilhosa. E aquilo me deu muita inspiração, assim, de querer fazer jornalismo. Eu entrei pro jornalismo no Unicinos, né? E quando eu entrei pro jornalismo no Unicinos, eu já tinha 28 anos. Então eu já era mais velho que alguns. Então, vamos dizer assim, 7 anos depois, né? A maioria ali nos seus 20, 18, 19, 20, eu ali nos 28. Então, já tinha uma experiência, então também me deu uma vantagem, né? Fiz nos 4 anos, né, o jornalismo já com o intuito de cobrir guerras, mas não ainda de sair do país. Eu ainda não tinha pensado nisso. Já tinha feito cursos de fotografia, né? Já tinha começado a trabalhar no jornalismo ainda durante a faculdade. E até que a guerra do Iraque aconteceu. Em 2003, o Marcelo Reck, então diretor de redação da Zero Hora, me levou à Zero Hora para trabalhar um período lá, ajudar nessa cobertura, e isso me deu um empurrão muito grande, assim. Acendeu a fagulha, assim. Sim, até recentemente, não faz muito tempo, a gente se conversou no LinkedIn, ele lembrava de mim e dizia, poxa, cara, que legal, assim, talento assim único, não sei o que. Fiquei lisonjeado porque ele é o diretor executivo da RBS, claro, né? É um cara que também cobriu esteve na guerra do Golfo, se não me engano, e eu acho que é a guerra de Kosovo, mas enfim. Mas depois passou a guerra do Iraque, né? Virou ocupação, né? E eu ali me formando, eu ainda trabalhava em Sapiranga, assim, eu fazia assessoria de imprensa ali, período que eu fiz para a prefeitura de Sapiranga, naquele banho-maria, assim, né? Daí, o que aconteceu? Começou aquela guerra de 2006 no Líbano, né? O Hezbollah e Israel. Sim. E eu decidi, eu vou embarcar nessa.
Não teve nenhum contato. Simplesmente Tu eu fiz as malas, juntei, eu acho que na época eram $2.000 e me mandei. Cara, Simplesmente eu fui. Cheguei lá, freelancer, com poucos contatos, sem nenhuma perspectiva. Mas claro, eu tinha alguns parentes da minha mãe, né? E me deram um pequeno suporte ali para começar a me estabelecer. Mas assim, os primeiros anos foram muito cruéis. tá, mas e aí tu levou o que de equipamento? Como é que... Eu tinha uma máquina fotográfica que na época, se alguém vai lembrar de 2006, era de 3 megapixels, 4, era o máximo, né? Pra Sim. época era uma bela máquina fotográfica. Esse era o equipamento. Uau. Não tinha nada. Não tinha nada. Eu tinha um celular Samsung da época, que hoje a geração Z se vê, ela vai dizer que peça de museu, né? Era que abria assim, né? O flip. Tu indo pra lá, tu já sabia falar outras línguas? Qual é que era quando tu era criança, tu já foi inserido nas outras línguas? Como é que foi? Eu falava inglês porque eu aos 18 anos, entre 17 e 18, depois do ensino médio, eu morei um ano em Londres. Né? Então eu tive essa experiência que foi muito boa, né, para minha personalidade. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né, na escola, né, e voltei de lá menos tímido, não totalmente, mas menos tímido. E com o inglês. Eu não falava o árabe, assim. Eu conseguia entender um pouquinho por causa da família, alguma coisa, alguma palavra, né? Mas obviamente um árabe bem quebrado, né? Nitidamente se via que eu tinha dificuldades, mas falava alguma coisa, né? Mas entendia mais. Então, só que o que aconteceu? Adaptabilidade. Eu não entrei numa bolha lá, eu tive que batalhar. Então eu lidava com pessoas no dia a dia, fui falando, fui aprendendo o árabe. O inglês foi melhorando ainda mais, né? Porque é um idioma universal, né? Lidava com muitos estrangeiros, europeus, americanos, então a gente foi ficando cada vez melhor, né? Porque se você não pratica, por mais que você tenha, você precisa praticar, e a prática é melhor até hoje. Tanto é que o inglês, sabe quando você pensa para si mesmo? Eu penso em inglês, não em português, porque é um idioma que eu gosto muito, assim. Só que para mim a grande dificuldade, eu acho que era a adaptação cultural. Mas como, Tarek? Você tem origem árabe, é bom? Tá, legal, mas eu sou brasileiro, né? Vindo de uma terra de alemão. O que você quer? quer mais explicação? Eu tive que me adaptar a uma cultura. Não é fácil, né? Por mais ocidentalizado que o Líbano seja, ele ainda é um país do Oriente Médio. Então, não digo a comida é excelente, mas a questão cultural mesmo, do dia a dia, né? É você colocar na sua cabeça que você não está mais na sua zona de conforto. E além de ter isso na zona de conforto, você tinha que pensar na sua carreira, você tinha que tentar conseguir trabalhos, né? Daí eu lembro que um dos primeiros trabalhos que eu consegui foi para a Folha de São Paulo. Então, durante um ano eu escrevi para a Folha de São Paulo, que foi muito legal, conheci pessoas. E porque tem a questão financeira, você tem que pagar as contas. Aqueles $2.000 não iam durar muito, né? O sonho tem que se pagar também. Exatamente, né? O sonho é caro, né? É. E aí eu lembro que um jornalista da BBC Brasil veio ao Líbano para fazer a guerra de 2006, um ano depois, mais ou menos isso. E eu ajudei ele em alguns trabalhos, e eu fiquei conhecido ali. Aí a BBC Brasil me chamou para fazer uns freelas. E aí a relação ficou mais fortalecida, quando eu vi, já me convidaram para entrar, né, para a BBC Brasil, e quando eu vi, eu já estava na BBC inglesa, em inglês, no caso BBC News. Nossa. E dali, BBC é gigante. entre online e rádio, fui parar na TV. O mais engraçado é que eu dizia que eu não queria trabalhar para a TV. Eu não queria virar jornalista de TV, porque eu não achava aquilo jornalismo. Onde é que eu fui parar? Na TV. Onde é que eu fui me apaixonar? Na TV. A gente tem que cuidar muitas vezes. Nunca diga nunca. Exatamente, né? Exato. Então, hoje eu sou um apaixonado pelo audiovisual, pela TV, porque te possibilita, ele possibilita unir tantos conceitos num só. E o céu é o limite, a criatividade, né? Claro, eu trabalhei muito com notícias, né? Talvez não te dê tanta margem, mas eventualmente tinha reportagens,
Depois, na TV espanhola, acabei dirigindo documentário. Só que eu acho que o grande lance foi que foi essas relações que foram se criando, né? Eu fiquei todos esses anos na BBC, depois TV espanhola, mas nesse meio tempo eu tive experiências, né? Eu acabei virando produtor especial para a Rede Globo, naquela região. Fiz trabalho fantástico para o Globo News, para o Jornal Nacional. E depois teve a TV Record, a Guerra Civil na Líbia eu cobri pela TV Record. BBC, né? Aproveitei, fiz algumas coisas, mas tinha essa flexibilidade de poder fazer outros trabalhos para outros. Sim. E a Rádio CBN, daí a Rádio França Internacional, muito boa. E aí até que um dia também tive e isso é legal, quando você está disposto a abrir o seu leque e ter essas relações multiculturais. O pessoal da revista Time dos Estados Unidos me contatou porque precisava de alguém, um produtor, para acompanhar nada mais, nada menos do que James Nachtwey. James Nachtwey, para quem não sabe quem ele é, vocês já viram aquele filme, o Bang Bang Club? O Clube Bang Bang? Bom, o Bang Bang Club, ele era um clube que foi formado por uma turma de fotógrafos famosos, até então, alguns em construção e outros, que cobriram muito o fim do apartheid na África do Sul. Sabe aquela foto do urubu e tem uma criança etíope? Essa famosa foto? Sim. Um deles foi que tirou essa foto, que acabou depois cometendo suicídio. Mas James Nachtwey era um deles. É um cara que, sabe a expressão rato de guerra? O cara que vive para cobrir guerra, ele adora cobrir guerra. Eu quase virei um deles, né? Por isso que eu resolvi voltar. Então eu já estava caminhando para isso. Lá. Esse cara é extremamente famoso. Ele é uma das referências da fotografia mundial. Como o Sebastião Salgado por aquela fotografia mais social, conceitual, ele é um deles para os conflitos, para outras questões humanitárias. E eu trabalhei com ele. Trabalhei com ele, produzimos um material fotográfico sobre refugiados sírios no Líbano e foi uma experiência magnífica. Imagino. Ter acesso, né? E eu acho que a possibilidade de aprender com pessoas assim, ela não tem preço. Não tem preço. Trabalhei com pessoas excelentes da TV Globo, BBC. O mais engraçado é que quando eu fiz o meu TCC, para me graduar em jornalismo, foi sobre a guerra do Iraque, foi sobre a BBC, na guerra do Iraque. E uma das pessoas que eu entrevistei, eu lembro, lá em 2005, você tinha e-mail, né? O mundo digital não era como era hoje, mas você fazia pesquisas usando o Google Scholar, né? Que você conseguia acessar títulos em inglês. E eu precisava entrevistar alguns jornalistas da BBC. E um deles era o Jim Moore. O Jim Moore é um cara escocês que cobriu, a especialidade dele foi curdos. Quando Saddam Hussein lançou armas químicas contra os curdos na década de 80, o Jim Moore estava lá. É Muir, né? Mas se fala Moore, que eu levei um tempo para aprender, né? Porque ele dizia, Moore, Moore. Muir, que tem uma ilha, né? Muir. Ele é daí, mas ele é escocês. Escocês. E aí, quando eu vi, eu era o produtor dele. Eu tava dando ordens para ele. Um cara que eu entrevistei lá atrás, ele foi super solícito, uma pessoa muito bacana. Imagina, o cara tava cobrindo a guerra do Iraque. Nos anos 80. Né? Lá em 2005, e ele tirou um tempo para responder meu e-mail, a minha pesquisa. Sim. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E eu imagino que tu tirou nota 10, né? Porque se tu não tirou nota eu 10... tirei 9.6 e uma professora não, implicou. Pode ser. Implicou. Como que o professor faz isso, né? Com um aluno não pode desse nível, desse nível. Tarek, você mencionou coisas muito fundamentais e relevantes para a inovação. A gente aqui está vivendo muito forte em Sapiranga esse período de inovação. Alguns pontos que você mencionou, a questão da escolha da profissão. Esse é um tema muito complexo, difícil para muitos jovens que não sabem o que fazer. Aí acabam às vezes escolhendo algo por causa do dinheiro, por causa do pai. E o teu relato mostra que a paixão ela é muito mais forte. E por mais que possa parecer, tá, mas
fazer o que no jornalismo pode ser muito difícil, mas quando a gente realmente gosta, a gente consegue abrir esses caminhos. E aí você falou justamente sobre isso, de ter a mente aberta para novas experiências. Inclusive, ele era engenheiro, né? Isso, Tava fazendo engenharia lá e curtia muito, né? Mas ele mudou a cabeça, a cabeça muda e agora é jornalismo. E teve o ponto que você disse assim, eu não queria fazer jornalismo de televisão, porque eu não gostava ou talvez não tinha interesse. E muitas vezes a gente é assim, eu não gosto de fazer tal coisa, mas nunca fez. De repente também é uma questão de tentar, talvez ali esteja uma paixão. Como é que tu pega esse meu apanhado de coisas que tu disse e transforma isso para quem está nos escutando, ouvindo, vendo agora, com relação à inovação, à profissão, a escolher uma carreira? Eu acho assim, falando especificamente eu acho da geração hoje, né? Eu acho que é legal, assim, porque eu tenho um sobrinho que tem seus 22 anos, e ele ainda não escolheu o que exatamente ele quer fazer. Ele está agora se descobrindo e casualmente é relacionado ao marketing, design. E eu sempre falava para ele, calma, né? Escolha algo que te traga prazer. Mas também fique de olho nas profissões do futuro. Obviamente existem as profissões clássicas e eu acho que elas nunca vão deixar de existir. Elas só vão passar por uma transformação. O jornalismo lá, da época que eu me formei, é muito diferente do de hoje, né? Não existia a questão das redes sociais como hoje estão. Não existia a questão dos canais digitais, da gestão de tráfego pago, né? Meta Ads, Google Ads. Hoje é uma infinidade de coisas. Muitos jornalistas quase não fazem jornalismo. Eles fazem mais... gestão de tráfego, ou gestão de cliques, ou gestão... É bom, é ruim, isso é outra discussão. Eu, particularmente, vejo muita falta de conteúdo de qualidade. Isso é unânime, né? Muita gente que estuda jornalismo, estuda sobre o jornalismo, é unânime de dizer, falta qualidade no jornalismo. Mas o jornalismo não perdeu a sua relevância. É por causa do jornalismo que nós vemos muitos casos de corrupção vindo à tona, muitos escândalos de abusos de direitos humanos vindo à tona, principalmente no Oriente Médio. Quantos casos, colegas meus, eu mesmo, reportagens nossas ligaram alertas de autoridades ou de entidades internacionais sobre abusos de direitos humanos, de refugiados, de embargos de armas e etc, etc, etc. Então, o jornalismo, a importância do jornalismo é inegável. Isso nem está em discussão. Só que quando as pessoas, os jovens hoje vão escolher uma profissão, eles têm que olhar também para o mercado. O que o mercado está pedindo e que novas oportunidades a gente pode enxergar com as profissões que estão sendo criadas aí. Hoje tu vai dizer, olha, fazer uma análise de dados, paga bem, é requisitada por 99% das empresas e órgãos, entidades, tem inteligência artificial, obviamente, tudo bem. Você pode fazer isso, mas você tem que ter paixão também. Você tem que gostar daquilo e se enxergar naquilo daqui a vários anos. É aquilo. Ou você pode apenas ganhar dinheiro e depois mudar para uma paixão. Não existe um plano. Como uma estratégia, de repente. Uma estratégia de aprendizado, porque tudo você leva. Todo conhecimento você leva. Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu hoje fiz uma transição de carreira. Eu não sou mais um jornalista clássico. Eu não faço mais reportagens. Não atuo mais no jornalismo mesmo. Mas invalido. Tudo que eu aprendi lá atrás não uso mais. Muito pelo contrário. Gestão de equipes. Gestão de riscos. E eu gostava. Gestão de riscos é interessante. Eu criei um personagem no meu imaginário chamado Bob. Bob é todo aquele que queria me ferrar quando a gente viajava com a equipe para fazer coberturas jornalísticas. Porque sabe, né? Eu tinha que planejar o hotel onde a gente ia ficar, eu tinha que planejar a nossa rota, nós tinha que planejar as entrevistas, eu tinha que planejar a linha editorial, como é que eu enxergava que as reportagens tinham que sair, eu tinha que planejar aonde a gente ia comer, quem ia nos levar, o tradutor, o fixer, todo mundo. E, obviamente, alguém ia nos vender.
pelo melhor preço para alguma milícia ou algum grupo terrorista que adorar ter 3 patetas estrangeiros para depois vender ou cortar a cabeça. E obviamente que eu não tinha nenhuma intenção de ter minha cabeça cortada. Né? Então eu criei o Bob. O Bob é o cara que pertence a alguma organização de cunho ilegal, né? Terrorista ou não terrorista, contrabando ou aproveitadores. E eu gostava de, toda vez que eu sentava, quando eu planejava uma cobertura, imaginar que o Bob estava lá do outro lado do mundo não, do país, lá do outro país onde a gente iria, fazendo o mesmo planejamento. Como eu vou sequestrar esses 3 patetas? Tipo, eu, a repórter e o cinegrafista. Então eu tentava entrar na mente do Bob. Uma engenharia reversa. Uma engenharia reversa, exatamente. Então, mas funcionava, porque eu tinha que pensar, bom, se eu vou ficar nesse hotel, o Bob provavelmente está pensando, eles vão ficar nesse hotel? Então eu ficava num outro hotel. Sim. O lugar mais inimaginável possível. Eu contratava um motorista e dizia que a nossa rota seria do ponto A até o ponto B. Só que a nossa rota, na hora de sair, eu dizia, não, a rota vai ser do ponto A ao ponto C. Porque eu tinha que sempre estar olhando por cima do ombro. Sempre imaginando que, em algum momento, algo poderia dar errado. O Bob me deu essa habilidade de planejamento. Planejamento de riscos. E planejamento de riscos hoje é uma das coisas que as empresas estão pedindo. De prever riscos, de antecipar riscos, comunicação de crise, gestão de equipes. Então, todas essas habilidades, hoje tem muito jornalista que é gerente, diretor executivo de comunicação, conselheiro de CEOs, Sim. porque o jornalismo tem uma coisa muito bonita. Ele te dá tanta habilidade que você transporta isso para o mundo corporativo. Sim. E você consegue aplicar isso. Entendeu? Você consegue aplicar. E tu pode dizer então que o Bob é o Tarek engenheiro civil? Engenheiro civil, Né? Porque ele toda aquela coordenação lógica ele fazia, a parte lógica, exatamente. Isso eu acho que é um pouco também da personalidade, né? Eu passei por muitos colegas e assim, são seres humanos. Um jornalista é um ser humano. Cada um reage de uma maneira. Em situações de perigo, já estive em tiroteios, em carros-bomba, e cada um reagia de uma maneira. Tem pessoas que não sabem reagir de maneira. Eu sempre tive esse perfil mais de o cara frio, né? Eu já olhava para a solução, olhava para a saída mais próxima. Então, eu acho que é muito também da personalidade. Eu acho que acontece isso. Sim. Tinha gente até mais fria ainda. Tem gente que bloqueia no momento de dificuldade. E consegue já enxergar uma solução. Eu acho que essas habilidades, elas só vieram a contribuir para o que eu sou hoje. Toda profissão te dá algo. Sim. E eu acho que para quem tem 18 anos, 19 anos, tem toda uma estrada pela frente, tem muita margem para erro ainda. Você pode entrar numa profissão, de repente até fazer aquela graduação, ela vai te dar algo. E chegar lá depois, cara, eu quero fazer outra graduação. Quero trabalhar em outra coisa. É muito comum você se formar em algo e acabar fazendo carreira em outra coisa. Sim. Então, eu acho que tudo é válido. Eu acho que as pessoas têm que ficar pensando menos no erro, né? Na questão de, poxa, vou ficar errando. Errar. Para acertar, você precisa errar. Isso vem da metodologia ágil. Sim. Para errar, para acertar, você precisa errar. Você corrige, continua. Corrige rota, continua. E a gente aprende bastante com o erro. A gente aprende mais com o erro, eu diria. Tem gente que não, mas em geral sim. Tem gente que acaba insistindo às vezes, e fica no erro. Mas se você consegue ver o erro e fazer diferente, você já aprendeu muito. Então eu não me preocuparia muito assim na questão das profissões. Eu sei que há muitas dúvidas. E eu acho que a geração Z, por exemplo, né? Eu não gosto de ficar falando de geração Z. Tipo, tecnicamente eu sou geração X, mas por 5 anos eu não sou millennial. Sim. Então né, a gente se sobrepõe, eu me identifico mais com o millennial do que o X propriamente. Então eu não gosto de ficar falando muito de questão de geração. Mas vamos falar da Z, por exemplo. Eles estão
são muito bombardeados por diferentes coisas. O dinheiro fácil, a questão da... A gente falava outro dia, né, Everson? A questão, a questão da imagem, das redes sociais, de querer parecer bonito, de seguir tendências, né? E é muito mais difícil para ele. Nós não tivemos isso. Não. Nós tivemos, tipo, o cara da revista, né, que saía, ou aquele início de redes sociais, mas a gente tinha um pouco mais da questão da nossa personalidade. E eu vejo muito isso na geração nova, que a personalidade muito influenciada por terceiros. Isso é perigoso. E isso pode influenciar também a questão profissional. Sim. Só que tem o lado bom. Eles têm muito mais facilidade e acesso a certas coisas do que a gente. Eles de mudança. Eles são nativo, muito mais. É nativo, né? Para eles é tudo já é nativo. Eles já nasceram com aquela coisa, já sabe como é que faz, já viu. Né? E também a questão de mudar. Enjoei, já vou. A facilidade de mudança para eles é muito melhor do que a nossa. A gente ainda é mais insistente, mais reticente de mudar. Botamos mais obstáculos. Sim. Né? E mudança é legal. Então eu acho que tudo se aproveita. Mas eu diria assim, como base geral, as profissões do futuro são bem interessantes. Eu acho que encaixam muito com o que eles vêm fazendo, assim, a gurizada. Ótimo. Né? E você fez então mais uma transição de carreira agora nos últimos anos. E você citou, e eu estava pesquisando sobre tua história, alguns termos que para mim são novos, por exemplo, gestão de risco para empresas, para empresários. Você poderia falar um pouco mais desse seu novo momento e destes trabalhos que você vem desenvolvendo com as empresas? Bom, gestão de risco é que assim, a maioria das grandes empresas, elas se preocupam com o seu nome, com a sua reputação, né? Então tem muito a ver com reputação. Né? Mas imagina essa empresa e um dos fornecedores dessa empresa dá um escândalo de que eles têm trabalho escravo. Isso vai respingar nos compradores dessa empresa. Então, antecipar riscos, por exemplo, de reputação. Você tem a linha de produção, falando uma empresa clássica industrial, você tem a linha de produção e você descobre que o produto que se usa para dos maquinários ele é insalubre e vinha corroendo a saúde de alguns. Isso é risco. Primeiro, é risco para os colaboradores. A empresa precisa providenciar a solução e o suporte, e precisa também proteger também a sua reputação, de que comunicar à sociedade, às autoridades, ao grande público, de que ela já está tomando as providências. Isso é comunicação de crise, isso é gestão de risco. Isso a gente vê muito hoje, né? Principalmente na rede social, os tais influencers ali que volta e meia eles fazem alguma coisa aí, daí eles têm que ter alguém gerindo o risco deles, né? Falar algo que não devia, exatamente. Comentários. Muito bem lembrado. Isso acontece seguido com influencers ou pessoas mais famosas. Vai dar uma opinião e acaba cancelado, né? Cancelamento é um fenômeno muito grande, né? Acontece muito. Então, falou algo que soou machista, ou misoginia, ou racista, ou discriminatório, ou xenófobo, e aí tem que ter uma pessoa que vai lá, primeiro, admitir o erro, né? Segundo, dizer que vou ser uma pessoa melhor, né? Geralmente essas gestões de risco, comunicação de crise já tem um texto pronto, né? Mas tem que fazer, e a pessoa tem que mostrar que aprendeu e se arrependeu, porque o público não é bobo. O público percebe que um influencer está falando só da boca para fora para salvar a pele. Então tem que ter sinceridade. Isso tudo é feito, só que também existe antecipação de riscos. Você trabalha para que algo assim não ocorra. Né? Então, em empresas, né, você tenta antecipar certos riscos, porque assim, você tenta evitar que você está construindo uma barragem e aquela barragem estoura e afete a comunidade ali. Você tem que antecipar aquilo ali. Mas como um comunicador, um gestor de comunicação, às vezes, sim, é um gestor de comunicação, ele é um deles.
porque ele não sabe a parte técnica, né, da engenharia, mas ele vai pensar que se acontecer algo assim, isso vai ser péssimo para a empresa. Então, o que está sendo feito para que isso seja evitado? E se acontecer, que canais de comunicação a gente tem com as autoridades para já enviar comunicados, né, dizendo que a empresa vai tomar providência? Tudo isso é antecipado. Tudo isso é antecipado. Então, gestão de riscos, eu li outro dia que é uma das profissões ou trabalhos mais requisitados nas grandes empresas hoje. E arrisco a dizer que nas médias também. A gente vê esse movimento de empresários indo mais para frente das câmeras, expondo mais a Media training, isso, comunicador. Então, Você olha acha só isso- o que o jornalismo dá para uma pessoa. Sim. Você traz toda essa bagagem, você faz uma transição de carreira para a comunicação mais corporativa, né? Reputação, construção de marca, media training. Você tem muito jornalista ou comunicador em geral, né, que estudou comunicação, que é conselheiro de grandes CEOs. Você treina ele a falar em público, Sim. né? Porque por que existe assessoria de imprensa? Você tem o porta-voz, Sim. né? Agora, o que é mais impressionante quando você tem que falar com a mídia e falar o porta-voz ou o dono da empresa, quando ele chega lá e fala, porque você tem que colocar o dono da empresa. Eventualmente, não sempre, mas eventualmente o dono da empresa tem que botar a cara a bater. E aí existe todo um treino, né? Não bata boca com a imprensa, não minta, não, né? Existem toda então são lições que eu trouxe, assim, e a própria questão do conteúdo, né? Que é o meu grande core, né? Eu resolvi fazer essa transição, né? O mais engraçado é que eu fiz um MBA em inteligência artificial, né? Olha só. Foi antes de pensar em qualquer... Mas aí são muitas mudanças. Muita também. mudança. Foi assim, ó. É difícil de acompanhar tantas mudanças. Mudança para inteligência artificial para negócios, né? Implementação. Só que é MBA. MBA o que é? Gestão, administração, né? Você aprende muitas outras coisas, né? Foi bem legal. Só que daí eu pensei assim, bom, se eu vou para a área corporativa, institucional, comunicação, né? Eu preciso de marketing também. Então eu resolvi fazer. Ontem eu acabei de ser aprovado na minha pesquisa de conclusão e fiz marketing, branding, né, que é construção de marca, né, e aí agora sim, completei essa transição na parte educacional, né, abri uma empresa, uma agência de comunicação justamente para construção de marca, de comunicação, reputação, né, toda essa questão que a gente falou antes. E eu acho que isso é legal, acho que cada vez mais empresas têm que olhar para isso. Sim. Porque não adianta ficar mandando release. Que vou mandar release, vou ter um assessor de imprensa, vou mandar release. Você tem que saber mostrar a essência da sua empresa. O que você é. E isso geralmente começa pelo dono. Sim, claro. Ou donos, né? O que você é, o que você quer transmitir, qual é a essência da sua... Por que você faz o que faz? Eu faço... Eu construo celulares, né? Vou falar marcas aí, mas eu faço celulares. Mas todo mundo faz celular. Todo mundo tem acesso à mesma tecnologia que você, né? O iPhone. Por que você compra um iPhone? Eu particularmente não gosto de iPhone, mas eu entendo a força da marca. Todas as outras empresas têm acesso à tecnologia do iPhone. Todo mundo pode pegar e construir algo como o iPhone. Mas por que a Apple se destaca? O que está por trás da Apple? A marca. Por que as pessoas compram da Apple? Porque eles sabem mostrar que eles têm um propósito. Eles têm uma aura, eles têm uma essência que faz com que pessoas façam filas para comprar o último lançamento da Apple. Então, eu acho que isso, as empresas de Sapiranga, Ótimo. falando agora mais Sapiranga, se elas acordarem para isso, porque eu não vou fazer um produto, não vou fazer um sapato. O que tem de especial no teu sapato? Mas é um sapato. O que está por trás disso? O que você está oferecendo de serviço?
se você é da TI, o que você tem que mostrar para as pessoas como é que você consegue se conectar com o teu público, o teu lado humano, né? Eu não faço só para ganhar dinheiro. Toda empresa quer ganhar dinheiro, senão não é empresa. Claro, esse é ponto comum. Né? Ponto comum. Você precisa mostrar que você se importa. Você quer trazer algo benéfico, algo que vai atender a experiência, vai atender as necessidades do público. E nós vivemos na economia da experiência. Sim. Né? Tudo é uma experiência. A Disney faz isso muito bem. Muito, sim. O que a pessoa diz? Eu acho... Desculpa, mas eu acho uma chatice. Não ir é num parque da Disney. Uhum. Mas eles ganham... Não sei nem números, né? Eu vou falar milhões, pode ser que seja bilhões. Eles ganham rios de dinheiro todos os anos, porque as pessoas vão para Disney e voltam para Disney. A experiência. Então, eu acho que as empresas que querem inovar em Sapiranga, elas têm que começar a deixar a era a era industrial para trás e começar a pensar na era da tecnologia e da experiência. Pô, que legal. Entendeu? Eu acho que a gente tem muita capacidade. Eu acho que tem algumas ferramentas já disponibilizadas com o próprio Fly Hub, que é um espaço excelente. E eu acho que tem essa geração nova e o mesmo pessoal da geração mais antiga, eu acho que sempre é a hora de se reinventar. Sim. Nunca é tarde. Pô, que legal, Tarek. O Ederson e eu, a gente estava justamente falando sobre isso antes de começar o podcast. Era na questão mais de brinquedos, de bonequinhos, de infância, aqui, ó, que a gente, tá aqui a nossa que a gente gostava muito. E aí entrou essa questão de, fizeram só para vender isso e aquilo. E a gente conversou. Primeiro que não tem nada de errado em ganhar dinheiro. Uma empresa e nós como profissionais precisamos, então tá tudo certo, temos que trabalhar para isso. Não é um crime, né? Não é um crime. E quanto mais, melhor. Claro. Mas a gente também chegou no ponto comum de que só ganha dinheiro, ou principalmente consegue sucesso e ganhar dinheiro quem está trabalhando com o seu propósito e se conectando com as pessoas, fazendo aquilo que gosta, aquilo que acredita. E aí a consequência é o dinheiro. Claro que tem casos específicos que não é assim, mas via de regra, e aí conecta com o que você falou agora, que, claro, precisamos do lucro, uma empresa não vai se sustentar com isso, mas criar a experiência, ter esse porquê de fazer, de não ser só um calçado. Por que eu vou fazer se tantos outros poderiam fazer? E aí também combina com o que ele falou antes do passado dele. Eu já tinha uma carreira na engenharia, então ali ele conseguiu se manter e ter propriedade para ir para o exterior, né? Então eu também fiz assim. Eu era da TI, né? Eu era da tecnologia e construí consegui economizar e construir um patrimônio que me deixava saudável. E aí sim eu fui ver o que eu gostava, praticar, né? Então eu vejo nessas duas situações, né? Que a gente pensou na gente, na nossa saúde mental, na nossa vontade, que aí sim, para daí sim, isso é um paradoxo com a gurizada de hoje, que só querem ir direto para a parte boa, né? Claro, eu gosto de TI, gosto de tecnologia, mas mudei de carreira também, né? Então, o que eu quero dizer com isso, assim, pense na sua saúde mental, financeira. Sim. Isso vai te ajudar no futuro a tu poder sonhar, te ter conduzido. Tem pessoas que às vezes não têm condições de optar, de fazer aquilo que mais ama naquele momento. Precisa fazer para ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que ajudar, às vezes em casa, a família. Isso é cada realidade, né? Mas o sonho pode estar lá, a gente pode alcançar ele um pouco mais tarde. E outra, às vezes o sonho passa por uma transformação. O que você sonhava anos anteriores mudou. Talvez o sonho é outro, ou apenas se evoluiu para outra coisa, né? Sim. Eu acho engraçado que você falou da boneca ali. Existe um movimento hoje, eu não lembro, olha, desculpa, assim, desculpa ao pessoal que está assistindo, mas existe um movimento. Alguém me falou que de geração Z voltando a querer ter acesso às coisas do passado. Eu vou dar um exemplo, isso eu li. Tá. Essa que eu vou citar agora eu li na BBC, inclusive. Está voltando à moda agora os fones com fio. Fones com fio. O meu aqui é com fio. Com fio. Pela qualidade. Cadê? Porque
a geração Z acha que é super cool. Sim. Cara, isso é fantástico. Mas outra pessoa me falou, eu não lembro, em uma feira que eu estive essa semana, trocando alguma ideia com alguém, que leu também sobre o iPod. Alguém lembra aqui do iPod? Não, Se eu falar pra geração Z o que é um iPod, o quê? Porque o iPhone, ele matou o iPod. Exatamente, Ele foi lançado para matar o próprio produto. Essa é uma das coisas legais da Apple, né? Exato, eles fazem muito isso. E tem agora a geração Z procurando em lojas assim mais antigas de iPod, que eles acham o máximo ter aquele aparelho pequeno com toda aquela música dentro. Isso é inacreditável. Então, os jogos de tabuleiro não saíram de moda, continuam. Então, existem certas coisas que te dão a experiência. Sim. Que isso nunca vence. As pessoas querem ter acesso a certos produtos. Aqui o iPod, ó. Olha ali, ó, tem um iPod, ó. É, o iPod, só aqui para encontrar o iPod. Eu uso o iPod porque ele é como é que eu vou dizer? A origem do podcast. Porque o pod do iPod é o pod do podcast. É isso aí. Muito bom. Daí muito fica bom. aí de referência pra mim lembrar das Cuidado, origens sempre. hein? Isso aí vai valer uma nota agora. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, isso ó. Ali é Apple aqui, ó. Esse é um dos últimos ainda, ó. Mas eu acho interessante isso, porque tem certas coisas que voltam. Você acha que ficaram no passado? Eu não estou esperando que a máquina de datilografar vai voltar, tá? Certas coisas não tem, ainda bem que não, né? Mas porque ela voltou. Eu sempre fui daquele assim, ó. Ela volta hoje como decoração. Pode ser, né? Pode ser o telefone, né? O velho telefone. Mas, enfim, tem coisas que vingam, coisas que não vingam, né? Mas eu acho interessante que o movimento é cultural. Ele não, você nem sabe explicar o porquê. Como é que eu vou chegar... Ele acontece. Se eu chegar para um cara da geração Z e dizer, mas por que você quer um fone com fio? Ou por que você quer um iPod? Eu não sei o que ele vai dizer. Eu não sei nem se ele vai saber dizer, ele ou ela. Né? Falando tem uma geração agora, essa geração que está indo para esse lado aqui, tanto que está sendo construído novos aparelhos celular que são feitos só para te escutar Spotify e coisa assim. É um aparelho celular mais limitado. Que se chama, o pessoal do podcast usa também isso, que é o Digital Audio Device, uma coisa assim. Eu não conhecia. Que é só para isso mesmo, né? Tem Wi-Fi, tem Bluetooth para te usar com os fones novos, tudo. Mas ele é feito só para te usar escutar música. Cada vez mais nichado, né? Mas eu acho assim, eu acho que se os empresários de Sapiranga acordarem para isso, por exemplo, comunicação e marketing não é custo, é investimento. Ótimo, eles precisam cada vez acordar para essa realidade. Sim. Não adianta ficar postando no Instagram, porque nós vivemos numa época de muita exposição, né? E narcisismo, né? Sim. É muita gente postando foto de si mesmo no Instagram, nas redes sociais, nas academias. Eu particularmente acho perturbador. Sim. A quantidade. Isso está criando uma sociedade cada vez mais narcisista, né? Influenciada também pela exposição. Os adolescentes, as crianças, perigosamente expostas a padrões de beleza, padrões de comportamento. Existem... Eu mesmo estou conectado no LinkedIn com alguns psiquiatras dos Estados Unidos. Eu acompanho algumas postagens deles, eles falando do movimento que estão tentando deixar as crianças um pouco mais offline. Porque está demais. Está demais. E eu super concordo, acho que tem que haver limites. Mas nós vivemos... Desculpa, você queria falar? Não, essa é uma tendência óbvia, assim, né? Eu tenho filho pequeno também, que até os parquinhos, os playgrounds agora estão voltando a ser playground de madeira, com corda. As crianças não brincam mais. No barro, né? Exato. Então, essa é uma tendência óbvia. Assim, algo mais sair saudável. das telas. Exato. Portanto, a gente tem tanta presença das telas, assim, falando também, que a gente estava falando de nostalgia antes, né? Antes de começar a gravar, né? Que as crianças hoje põem para botar o play e assistir o desenho que eles querem, né? E nós, na nossa época, né, a gente tinha que esperar o sábado de manhã para olhar desenho, né? Tinha os horários, né? Agora é tudo isso. E agora tá voltando isso, assim, sim. né?
Eu reparo muito, por exemplo, quando eu estou em algum lugar público, num café, e talvez pela natureza jornalística eu sou muito observador, assim, eu gosto de... E até um amigo brincava assim, dizia, por que toda vez que tu vai para um lugar, você sempre pega o canto? Porque é pensamento militar, né? Não tem nada atrás de ti, de né, ficar observando o que acontece no ambiente, né? É o Jason Bourne. O Jason Bourne, né? e algo que eu reparo muito, assim, as pessoas não conversam mais. Você vê famílias, sentam numa mesa, pedem um café, pedem algo para um lanche e todo mundo fica ao celular. Todo mundo, ninguém conversa. Sim. Você passa, faz um exercício aqui na Avenida Mauá e você passa, às vezes você vê pessoas que você mal conhece. Você quer dar um bom dia, dá onde ninguém. Todo mundo olhando para baixo, ou todo mundo olhando o celular, caminhando olhando o celular. Então, como é que as empresas vão conseguir chamar a atenção desse público? Você precisa criar experiências. Sim. Né? Isso já vai muito para o marketing, né? Você precisa atrair essas pessoas. E ninguém mais quer saber do mesmo. Todo mundo faz com ChatGPT, todo mundo faz com Claude, todo mundo usa os mesmos artifícios. Então, faça diferente. Vá na contramão, né, do que todo mundo faz. Pra surpreender. E esse foi um dos grandes pilares que eu fundei a Odisseia, né? Que é a minha agência, Odisseia Comunicação. Por quê? Porque eu acredito em contar histórias e conectar com seres humanos. Senão não tem produto que salve. Sim. Primeiro, uma boa história nada salva um mau produto, né? Não adianta você vir com um péssimo produto e achar que um bom conteúdo vai salvar aquele produto. Não. Mas também um bom produto precisa ser bem contado. Sim. Né? E toda empresa tem história excelente. Como começou, como os desafios para chegar lá, como é que chegaram naquele produto. História dos colaboradores, história dos sócios, histórias do público. Por que a gente admira? Você falava antes daquela marca alemã, o Jack Wolfskin. Por que a gente gosta do Jack Wolfskin? Às vezes não sabe nem explicar. Porque conecta algo ali, é neurociência. Tem alguma né? coisa. Por que eu gosto do North Face? Por que eu gosto de certas marcas que eu nem penso duas vezes? Eu quero um Apple Watch, eu gosto de um Casio. Eu gosto porque eu me identifico com o Cássio, é o meu estilo. Então, como essas empresas trabalham muito bem isso aí. Sim. E eu acho que, além da inovação tecnológica, eu acho que tem que haver essa evolução da comunicação e do marketing. Porque não adianta fazer só marketing, tem que ter comunicação. Você tem que pensar em todos os níveis da tua empresa, internamente e externamente. Né? Então... eu acho que é o início de alguma coisa. Sim. Porque nós viemos da mentalidade calçadista. E eu entendo isso. Eu acho que a economia da cidade e da região foi muito baseada no calçado. Foi. Empresas familiares, mentalidade familiar. Isso a gente conversou aqui também no episódio do canal Elementar, né? Que eles também vieram do calçado, trabalhavam. E eu não sei se tu também trabalhava na Paquetá, várias né? vezes, Eu também eu também trabalhava no BBC em Três Coroas, então querendo ou não, o calçado tem uma coisa, está inserido, né? né? Claro. E é um processo muito peculiar, né? Ele é bastante industrial, né? Usando uma analogia da esteira, né? Isso aí. Então, Isso os aí. processos de gestão são muito baseados, do calçado são muito peculiares, só que eles não servem mais. Não. Tanto é que as empresas calçadistas enfrentam dificuldades. Sim. Tem fatores externos, tem economia, obviamente que tem mas não houve uma reinvenção. Elas precisam passar por uma reavaliação de metodologias, inclusive de inserção de tecnologia. Elas precisam ser empresas de tecnologia. Hoje, a maioria das empresas hoje precisam entender que elas precisam virar também empresas de tecnologia. Mas como eu faço doces, eu fabrico doces, você vai inserir tecnologia. Onde naquele processo de fabricação até o consumidor, ou se é B2B, né,
onde você pode inserir a tecnologia. Como é que o iFood começou? O iFood virou hoje é uma empresa de tecnologia. A Amazon virou uma empresa de tecnologia. A Amazon era uma livraria online. Olha o que é hoje. Sim. Então, eu acho que existe um ecossistema que está aí, ferramentas, SaaS, né? Tudo é feito na nuvem, você consegue hoje. Antigamente você tinha que comprar um programa, era caríssimo. Sim. Hoje você consegue ter acesso a certos aplicativos. Então, existem processos que você pode mudar. E eu acho que as empresas Sapiranga precisam começar a olhar para tudo isso aí. Sim. Gestão de projetos, metodologias, processos modernos e retenção de talentos. Precisa reter os melhores talentos. Esse é um para ponto que delicado. Tarek Saleh, isso é uma... Fábio Ha, que é um baita cara, que foi... E outros não precisem mais ir tanto para o exterior, talvez se desenvolver aqui, né? Sim. Esse é um ponto bem delicado, né? Retenção de talentos. A gente vê muitas empresas pecando muito nesse ponto, né? Às vezes não... Começa pela questão do salário, não pagando o salário certo, não criando um ambiente apropriado. Quais são os grandes problemas que tu tenha percebido nas empresas, Tarek, com o teu trabalho agora mais recente? Bom, saindo, obviamente, dentro da área da comunicação, né? Eu acho que falta posicionamento claro, né? A maioria das empresas, assim, vamos falar assim, das de médio para pequeno porte, elas acham que comunicação é assessoria de imprensa, manda um release para jornalistas, pessoal especializado, contrata influencer para promover os seus produtos e postagem nas redes sociais. Postagem. Só que o que acabam fazendo? Né? Eu vejo muita panfletagem digital, né? Aquele marketing de panfletagem. Sem propósito. Sem propósito, vendendo produtos que não conectam com as pessoas. Né? E não estou dizendo que o produto está errado, às vezes pode ser. Você simplesmente faz um produto que ninguém quer. Né? E o Steve Jobs já dizia isso. Tudo começa pelo usuário, pela experiência do usuário. Sim. Pela experiência do cliente. Você olha para o seu público e você cria um produto que vai atender aquele público. Não é um engenheiro que vai lá e cria um produto e diz, mas ninguém está comprando. Sim, porque ninguém não resolve o problema de ninguém. Ninguém quer. Sim. Né? Então, esses itens que eu citei, eu acho que olhando mais para a parte de marketing e comunicação, acho que falta um planejamento estratégico. E eu acho que esse é o grande lance. Sim. Porque hoje tem muitos negócios aí que oferecem conteúdo para as redes sociais, mas você vai olhar e é design. Sim. É só design, não tem... é frio, não fala com ninguém, não tem não conta histórias. Isso me incomoda muito, porque não conta histórias. E às vezes você olha ali, tem empresas, tem histórias fantásticas que deveriam ser contadas. Às vezes de um colaborador, às vezes de um cliente, às vezes de um produto mesmo. Como chegou naquele produto. Sim. Né? Como a empresa teve a sacada de fazer tal produto. Né? Influencers. Você pega um influencer de nível nacional, você paga milhares de reais para esse influencer. Se bobear, tem até... Estamos falando de vários dígitos aí. Só que o público não é burro. O público sabe que aquele influencer não está usando aquele produto. É brega, é até piegas. Né? Então, o que é melhor? Você disponibilizar 500 mil reais para trazer um influencer, ou você pega 200 mil reais e você contrata 10 influencers locais muito envolvidos com o produto da sua empresa. Se você é uma entidade com a sua causa, o seu projeto social, ou se você é uma de serviços que usa o seu serviço, pessoas que o público vai dizer, não, ele ou ela realmente usam esse produto ou serviço. Eu acho que é muito melhor no regional, né? Faz total Vai sentido. te dar muito mais retorno, né? Então, não, mas eu quero fulano ou fulano que são famosos, mas na hora do retorno, o que adianta? Então, eu acho que falta esse planejamento também. Faz total mas agora, sentido. entrando na parte de gestão,
Eu vejo muito processos internos, tá? Problemas de E isso a processo comunicação ajuda também. Porque o gerente de comunicação, ele é um facilitador. É o cara que vai, ou a guria, que vai navegar entre os departamentos. A mentalidade calçadista. Departamento que briga com outro departamento, intrigas, ambientes tóxicos. Ambientes tóxicos, Ederson e Ismael, é um dos que mais mata Carreira, o negócio dentro de uma empresa. Bom, sem contar os talentos, né? Porque além de você não reter talentos, as pessoas simplesmente saem porque não aguentam mais. Sim. Você está atrasando, burocratizando o seu processo interno, porque as coisas não andam. Sim. Porque as pessoas estão mais ocupadas entre intrigas, brigas, um quer boicotar o outro, só que ele está boicotando a empresa. Sim. Então, mentalidade de inovação, metodologia ágil, para frente, de interação entre departamentos. Isso é um dos grandes desafios das empresas aqui na região, ao meu ver. Os departamentos falarem a mesma língua. Sim. Gestão de mudança, né? Então, eu acho que passa por um processo de limpeza interna, de manejo interno, de readequação aos novos tempos. Sim. Ninguém vai mais usar o método Paquetá de empresa. Sim. É um método antigo, né? Então, eu uso o Paquetá porque é um nome que vem à mente. Não, e é uma referência. É uma referência de gestão que afundou, né? Sim, exatamente. Então, com todo respeito à história da Paquetá, né? Que não pode ser desprezada. Mas a gente precisa justamente falar abertamente para a gente poder não errar de novo. Porque tem muita empresa que talvez esteja indo por esse caminho e a tua fala é muito relevante para isso. E Tarek, assim, tudo que tu tá falando é muito importante e eu tô com a dúvida agora que você está atuando aqui na região. Por exemplo, se alguém está nos escutando, certamente tem algum empresário que está pensando, poxa, eu precisava conversar com o Tarek para entender o que eu estou fazendo de errado. Como é que faz? Pode falar contigo, entrar em contato com a tua empresa, com o Tarek. Fala da Odisseia aí também, né? A Odisseia Comunicação, a gente é uma empresa assim, eu passei um período como eu falei, né, de transição de carreira, de muito estudo, porque assim, eu como todo mundo, porque o Tarek tem tanta experiência, mas nós temos dúvidas na vida. Claro. Todos passamos por momentos de dúvidas. E eu passei por esse momento, não sabia se eu continuava no jornalismo, se eu ia de vez para a comunicação corporativa. Então e muito menos empreender. Eu acho que eu falei para o Ederson outro dia, eu não queria empreender. Era a última coisa que eu pensava. Sim. Tá? É como na TV. Eu estava pensando sobre isso. Então, e realmente estou gostando dessa coisa assim, de empreender. Eu acho legal. que tem os seus desafios, tem os seus medos, dificuldades, mas tem muito tesão também. Tem o lado legal, assim, as conexões que eu estou fazendo, o networking, pessoas fantásticas, ó. Por causa disso, conheci o Edson, agora já te conheci, tem pessoas lá do Fly Hub e já tem novas ideias. E eu acho que isso é o legal que pode fazer para Sapiranga. A questão... Tu já tem a tua faísca inicial lá de tu ter a coragem de sair de Sapiranga para ir lá pro Oriente Médio, lá para fazer o teu coisa, e no empreendedorismo tem muito disso. Sim, total. Até porque, Ederson, eu também saí da minha zona de conforto. Porque eu estava lá no exterior com uma carreira internacional, bem pago, conexões, viajava. Isso me possibilitou viajar para 56 países. Turismo, né? Entre trabalho e turismo, mas eu tinha um conforto. Mas eu saí da minha zona de conforto. Por quê? Porque eu vi que era hora eu não queria ser jornalista de guerra a vida inteira. E eu acho assim, você brinca com a sorte, né? Porque eu perdi colegas. Eu perdi colegas para não apenas guerras, carros-bomba, teve gente que virou alcoólatra, teve gente que cometeu suicídio, teve gente que não aguentou a pressão. E aí chegou um momento ali, eu acho que foi em meio ali na pandemia, que
Por enquanto, estou sobrevivendo à pandemia. Então, você vai sobrevivendo, vai escapando, vai... Até quando isso vai durar? Então, eu decidi que eu saí da minha zona de conforto e voltar ao Brasil. Vim para Sapiranga, naturalmente, minha família e tal. Passei por esse período sabático, né? Então, não sabia ainda... Vou para São Paulo, vou para Porto Alegre, não. Acabei ficando em Sapiranga, né? Por razões familiares, mas... E eu decidi fazer essa transição. E eu acho, quando eu decidi que não, o jornalismo eu acho que é uma história bonita, não vou deixar de ser jornalista por causa disso, mas vou passar agora para a comunicação e empreender. Eu acho que eu botei na minha cabeça que esse conhecimento que eu fui acumulando, e eu vejo empresas assim, eu posso ajudar. Pode sim. Posso dar uma orientação, posso fazer um diagnóstico, posso conectar com outras empresas também, que não precisa necessariamente ser a minha, mas existem tantas pessoas legais com pensamento para frente, com essa visão de atendimento personalizado. O atendimento personalizado, por que eu falo que a minha agência é uma agência boutique? Eu gostei do nome, porque eu me lembro essa questão do alfaiate, de comunicação feita para cada cliente. Sim, ficou muito legal. Porque eu estou tentando fazer sair dessa coisa da comunicação industrial. Que tem muitas agências boas, mas tem muitas agências também em escala industrial. Eles pegam e aplicam a mesma coisa para todos os clientes, só que os clientes nem todos são iguais. Sim. Né? Alguma coisa pode funcionar. Então, a minha ideia é tentar conduzir, fazer um diagnóstico, tentar oferecer soluções. Porque o que acontece? Às vezes as agências querem empurrar tudo, um pacotão, mas às vezes você não precisa disso. Às vezes você só precisa de um diagnóstico, um planejamento estratégico, talvez uma rede social, talvez um posicionamento de marca, talvez o dono da empresa precise de um treinamento de media training. Muitas variáveis, né? Eu não preciso empurrar tudo isso aí, mas a gente vê a ponta, faz um diagnóstico e vê onde pode melhorar. Daqui a pouco, num primeiro momento, somente uma ou duas coisas, depois vai progredindo. Então existem N coisas que podem ser trabalhadas, né? E tudo passa por um planejamento. Não existe mais planejamento. É postagem nas redes sociais, é trend, pelo amor de Deus. Empresários, pelo amor de Deus, nunca façam vídeos nas redes sociais seguindo trend. Trend é uma das coisas que mais mata a reputação de uma empresa. Porque o teu público pode até dar risada no início, mas depois vai dizer assim, o que é isso? Né? Então, a não ser que é uma trend, uma causa social, uma boa... Por exemplo, houve pós-enchente, né? Ou durante a enchente, saiu uma trend para tal coisa, para uma causa, tudo bem, aí é legal. Positivo. É legal, desde que seja sincero, porque eu vi muita empresa fazendo coisas só para aparecer. Gente, o público percebe, sabe? O público percebe. Então, se é uma empresa que já tem um histórico de causas sociais, de responsabilidade social, obviamente que vai participar de uma campanha durante a enchente, é legítimo, porque ela já tem um histórico. Agora, uma empresa que nunca fez nada, nunca participou e do nada começa... Que só quer tirar porque daí está em voga na mídia, dificuldade, isso é péssimo para a reputação, péssimo, gente. Então, cuidado, não façam trends. Eu diria, Tarek, que você fez uma escolha muito acertada de vir para Sapiranga nesse momento de transição, pelo momento que Sapiranga vive, que também é um momento de transição, pegando o exemplo justamente da Paquetá, porque hoje o Fly Hub está no espaço que era dessa empresa, então mostra para nós fisicamente uma mudança, uma transição. Bem lembrado. E outra questão, Tarek, quando você estava falando de dicas para as empresas, eu estava aqui lembrando de várias empresas e empresários que precisam do teu serviço, que estão escutando agora e estão pensando, nossa, eu preciso implementar isso, eu preciso fazer isso. Então toda essa tua bagagem de conhecimento vem muito a calhar para nós. Nós precisamos muito disso, essas dicas, às vezes mais objetivas. Então, com certeza, quem está nos escutando vai poder
aprender muito contigo. A com gente o vai teu colocar serviço. aqui na descrição aqui os teus Nossa, contatos, total, o com teu certeza. Instagram da Odisseia. Ali, Agradeço. tudo A gente teu contato. é uma empresa, obviamente, pequena, recém. Ainda estou criando landing page, gente. Eu não tenho problema de falar, eu não gosto de ficar aparecendo. Que nem eu dizia, tem que ter um iPhone. Eu Apple dizia, Watch. tem que ter um iPhone, um Apple Watch para mostrar porque o pessoal julga. Eu não vou ser o que eu não sou. Né? Mas a empresa está pequena ainda, recém foi fundada. Eu não queria empreender, estou empreendendo. Vamos ver qual é que é. Eu sou sócio de outra agência em São Paulo, essa voltada mais para o agronegócio, né? Também comunicação, mas essa, a Odisseia, o propósito dela é ir direto ao ponto, é fazer um pente fino, outra palavra antiga aí, se entregou, né? A gente está se entregando o tempo. Pois é. Pente fino não é pra nós, não é com nós. A ideia é começar pequeno, começar boutique. Não vão ser uma loja de departamento, vai ser uma boutique mesmo. E recém foi criada as redes sociais, né? O canal do Instagram, LinkedIn. Obviamente vai ter conteúdo, né? Então é de uma pessoa só. Não sou bem sincero em dizer. Se der tudo certo, vai crescer, vai ter equipes, mas a ideia é oferecer um serviço bem personalizado mesmo, customizado. Sim. O que a nossa fala aqui, a nossa fala e escuta, ela vai tocar muita gente aí que quer ser empreendedor, mas que tem medo, que acha que não consegue. Tudo que tu foi falando, o Tarek é empreendedor desde o princípio, né? De pegar a sua câmera. Não havia visto por esse ângulo. E Né? vou tentar, não sei o que vai acontecer, mas eu vou lá para um outro país em guerra. Verdade. Esse é o espírito de um empreendedor que... Empreender é isso, é assumir risco. A gente não sabe se vai dar certo, não tem como saber, né? E às vezes tem até um empresário que já começou, mas estagnou, ficou naquela zona de conforto dele e poderia dar um passo além. Então a tua fala, o teu serviço, ele é muito necessário para os nossos empresários aqui de Sapiranga. E eu tenho certeza que muita gente vai te procurar depois dessa nossa conversa para entender e para beber um pouco dessa fonte de coragem, de tentar, de arriscar, porque é um desafio para muita gente. Eu fiquei muito curioso com o nome Odisseia. Eu acho muito forte essa palavra. Como é que foi o processo de escolha? Como tudo que eu faço tem uma história por trás. Né? Imagina. Até te cortando já, antes de tu falar isso aí. Tu tem muitas histórias, assim, acredito que em algum momento tu vai ter que escrever isso aí, né? Cara, não me fala. Olha aí, cara. mais um projeto. A maioria os meus dois colegas da TV espanhola, cada um já escreveu um livro. Acho que até a repórter já está no seu segundo. E tenho colegas de outros, né, que já escreveram seus livros e eu não escrevi o meu ainda, porque eu sempre fui daqueles assim, ó, quando chegar o momento certo eu vou escrever. Isso aí. Eu não gosto assim, e eu não gosto de fazer qualquer coisa, né? Eu fico matutando, ele tá aqui ainda. Mas né? já pensou em escrever. Sim, e Sapiranga sim. é uma cidade muito famosa por grandes escritores. Tem já passaram bastante por gente, aqui escritores tem bastante muito, gente muito boa bons. aqui. Várias referências aí. Então você está num bastante. ambiente que vai te provocar. Eu acho. Mas a Odisseia, o nome é pelo seguinte, eu sou um grande fã da obra de Homero. A Ilíada e principalmente a Odisseia, né? A Guerra de Troia, que é na Ilíada, e o retorno de Odisseus, no latim é Ulisses, né? Que até, por coincidência, eu juro que eu não fiz o nome por causa do filme, tá? Tá saindo esse ano, né? Vai sair o do Christopher Nolan, a Odisseia, e eu tô louco pra assistir. Já vi os 2 trailers aí, eu acho que agora junho ou julho, eu não lembro. Tá seguindo. Mas enfim, eu sou um grande fã da obra de Homero, que é o berço do storytelling. O nome Odisseia, a palavra Odisseia surgiu dessa obra, a jornada, né? Então a jornada do herói no mundo ocidental começa com essa obra, né? Se você olhar, ela está inserida em todas as grandes literaturas, filmes, a jornada do herói. Então storytelling, jornada, caminho. Então Odisseia
Odisseia, Poxa, porque a gente eu conta achei muito histórias, a assertivo. gente Eu também, cria também jornadas, a gente, né, busca o storytelling, contar histórias. Então eu achei, não, vou fazer Odisseia. Inclusive o logo é Cara, é um muito caminho, uma jornada, né? Sem falar que é um livro realmente impressionante, que é muito antigo, Antigo. e que é muito bom. Eu admito que nunca consegui ler. Você nunca vai bem- conseguir ler ele inteiro, porque ele é realmente gigante. Eu mesmo nunca consegui, mas é uma obra muito bonita. Ela é fortíssima. Né? Fortíssima. Ela tem eu particularmente gosto mais da Odisseia do que da Ilíada. Da Ilíada. Mas Eu comecei pela Ilíada e não continuei. E nessa jornada toda, de repente, o Tarek está aqui em Sapiranga. E nós estamos aqui. O Prato da Casa existe por causa da nossa cidade. Quem é Sapiranga? Quem é Tarek com relação a Sapiranga? Pois então, eu sou... Quando minha família veio pra cá, né? Vinda de Guaíba, né? Porque, então eu tinha o quê aqui? Eu já tinha meus 6 anos, eu acho. Comecei a estudar no Duque, na escola Duque, e morava inclusive aqui perto, na rua de trás aqui. Então me criei aqui mais aqui pelo centro, e terra de alemão, né, cara? Sim. Então, assim, tipo, mais peixe fora d'água impossível, né? Não é só não ser de origem alemão, não. Você é de origem de árabe ainda, cara. Passa, assim. Aí o turco aqui, turco ali, você tá louco. Mas foi uma cidade que acolheu a minha família, meus irmãos particularmente, né, pequenos, criamos excelentes amizades que eu tenho até hoje. E não posso dizer assim talvez os novos tempos hoje, talvez se tudo aquilo que aconteceu lá atrás acontecesse hoje, eu não sei como é que tá a mente das pessoas, mas eu acho que não teria sido diferente. É uma cidade que acolhe bem. Sim. É uma cidade muito bacana, assim. Pode ter os seus defeitos, e tem, né? Mas claro, Sapiranga naquela época não é o que é hoje. Era muito menor. Você saía do centro, você achava, pra mim parecia que eu estava saindo da cidade já. Você entrava lá pro Centenário, eu ia lá eu entrava no bairro 7 ali, eu já estava fora da minha zona de conforto, né? Porque eram diferentes, né? Talvez porque eu era muito pequeno, né? Então, para mim, distância, a noção de espaço era... Mas... E aí eu fui criando essas amizades dos outros bairros e aí, claro, a gente era outro tempo, né? Não tinha redes sociais, não tinha... A gente se encontrava em certos eventos, né? Que aconteciam aqui pelo centro ou em alguns lugares mais comunitários. E era aquele momento de todo mundo, né? Bem moleque mesmo, né? Então é uma cidade que me moldou. E uma das vantagens de vir de cidade interior, apesar de Sapiranga ser grande Porto Alegre, né? Mas eu acho que ela é as duas coisas. É grande Porto Alegre e ao mesmo tempo é interior. Mas uma das vantagens disso é você sai de um ambiente menor, né? Não de uma cidade gigante, e você vai para o mundo, você valoriza cada experiência. Eu sinceramente acredito muito nisso, viu? Sim. Eu acho que, porque eu tenho amigos que saíram lá do interior dos Estados Unidos, ou do interior da Inglaterra, ou do interior da Espanha, e nós temos um perfil mais ou menos parecido. Quando você sai de ambientes, de cidades muito pequenas, você aproveita, você tem um olhar diferente assim na sua experiência, porque quem sai de cidades capitais, você já viu muita coisa. Sim. E talvez nem tudo é algo novo, assim, algumas coisas. É a percepção que eu tive. Então eu acho que sair de Sapiranga assim para o mundo, né, digamos assim, também me deu esse olhar um pouco diferenciado, né? E o prazer de dizer, cara, Oktoberfest, eu tenho Oktober. Não sei Kerbit, lá tem também. Nada é novo, né? Tem essa coisa, essa cultura alemã também, que eu acho muito legal. É bacana, é multicultural, eu acho que é bem bacana, assim. E tu falou em eventos na tua juventude, tu lembra de algum evento, assim, que tu encontrava com Sandra teus amigos? Embarcação?
Nossa, O Sunday, nossa. O velho, bom e velho Bom. Sunday. Poxa, esse era o melhor evento de todos os domingos, né? Mas, é claro, tinha a festa junina do Centro Evangélico, lá do Duque, né? Isso aí que estão até reformando, né? Tem. Tiraram o telhado lá. E eu acho que também tinha a Praça da Bandeira, que não é o que é hoje, né? Não, Ela era muito mudou. mais familiar, né? Muito mais aquela coisa de aos domingos sentar lá, comer uma pipoca, tomar um chimarrão. Eu acho que tem certa... E eu acho que isso vai muito de encontro ao que a gente conversava antes, né? Que tem certas coisas que nós não temos mais hoje. Não. E eu acho que recuperar isso, eu acho que seria muito legal. Sim. Esse senso de comunidade, de frequentar certos lugares. Tudo bem, eu sei que as pessoas vão ao Parcão, né? Tem ainda algumas... Mas eu acho que aqui no centro, isso é uma coisa que me entristece. Sim. E se tem uma coisa negativa assim, a falar, uma das coisas de Sapiranga é essa. O centro foi descaracterizado. Tá feio. Sim. Desculpa, eu sei que vai ter gente que vai achar Não, que... é bom a gente falar não para tem melhorar. nada a ver com política, porque Não. não indifere administrações. Eu acho que foi um grande tiro no pé. Você só vê salas envidraçadas, prédios feios, toda aquela arquitetura antiga, porque isso é uma diferença que se faz na Europa. Na Europa, eu passei por muitas cidades pequenas, né? Enfim, França, Espanha. Sabe o que eles fazem com esses prédios? Eles revitalizam. Sim. E por dentro você entra, parece que está num shopping. É tudo moderno. É tudo moderno por dentro. Eles revitalizam para não descaracterizar o centro. Sim. E aí isso acaba atraindo turistas. Muitos turistas vão para o interior desses países, nessas pequenas cidades. Tem o hotelzinho, tem o café tradicional lá de trás, revitalizado, mas ainda com aquela arquitetura. E a gente está matando isso em Sapiranga. Tem vários prédios que eu cresci olhando, aqueles prédios sumiram. Tá? É tudo, essas salas feias, farmácia por tudo que é lugar. Você é até crítico agora, igreja por tudo que é lugar, né? Mas eu tô brincando, né? Mas é salas mesmo, é o físico, academia, é feio. Academia. Academia, sem contar academias, mas o centro é feio. Sim. O centro de Sapiranga não tem nenhum atrativo, tanto é que é vazio. As pessoas só vão para pagar contas, comprar alguma coisa, ir na farmácia, no banco e vão para casa. Essa crítica ela é muito positiva porque a gente também entende isso. Não há um planejamento de atrair por ser bonito. Por ser bonito. Então acaba sendo justamente eu vejo muito isso também. Né? Por que o turista viria a Sapiranga hoje? Porque tanto se fala, né? Se eu sou turista, jura que eu vou passar por Sapiranga? Exato. Tirando o morro, tirando a parte da natureza, do esporte, claro. Isso progrediu muito em Sapiranga. Sim. Isso é muito... Aliás, parabéns às últimas administrações ou às pessoas responsáveis por isso, as entidades. Isso progrediu muito. Mas o centro, especificamente, se eu sou turista, eu quero passar longe. Não tem nenhum atrativo. Não tem evento cultural. Mas de vez em quando tem um show. Por favor, né? Tô falando de eventos, cultura, livrarias, cafés charmosos para as pessoas irem ao centro e sentar ao ar livre, com música, com teatro, Eu sei que tem o centro cultural, tem algumas coisas, e tem muita gente talentosa, porque quando você não oferece esses espaços urbanos, e eu sou um apaixonado por espaços urbanos, você mata o talento local, porque esse talento local tem que ir para outras cidades. O que eu, na minha visão, assim, né, eu sou forasteiro também, nunca morei aqui, agora que eu tô morando aqui, né, mas assim, centro, é onde acumula todo mundo, e agora isso não tá acontecendo, né? Tem as lojas todas, mas as pessoas vão para outras partes para fazer outras coisas. Para se reunir. O Tarek falou algo muito importante, que a gente precisa resgatar o senso de comunidade. A gente precisa criar inovação, a gente precisa se desenvolver, mudar em muitas coisas, sim, mas resgatar o senso de comunidade, que a gente está num momento de quase perder isso ou de conseguir justamente resgatar e trazer força para isso. E essa crítica que o Tarek faz,
a gente também faz. Essa pergunta a gente se faz muito, Tarek. E a gente precisa renovar essa pergunta. Que bom que não é uma impressão só minha. Não é, Não. porque a gente quer justamente responder a essa pergunta. Por que alguém viria a Sapiranga hoje? Um turista? A gente ainda não consegue responder a essa pergunta. Sabe que a fama de Sapiranga, para algumas pessoas que eu vejo da grande Porto Alegre, o pessoal de Porto Alegre que sabe, Sapiranga, sabe qual é a fama de Sapiranga? É a cidade dormitório. Ó, sim. Cidade dormitório, e é Já o que ouvi é. isso, Hoje já ela ouvi é isso. uma cidade dormitório. Eu sei que agora está começando a mudar, principalmente por causa do Fly Hub, tem aí. inovação, está trazendo e está tentando reverter, mas eu acho que dá para fazer mais. Dá, sim. Eu acho que poderia haver, o que já foi destruído não tem como, infelizmente não tem como recuperar, mas o pouco que ainda sobrou, tentar manter isso, tentar dar incentivos para que as pessoas tentar ajudar em reformas, tentar o que dá para fazer no centro, porque vamos ser sinceros, gente, hoje a engenharia, a arquitetura faz milagres. Você consegue reconstruir certos, mesmo usando material novo, Tá aqui um no engenheiro estilo pra falar. antigo. Bom, não, aí já eu não me venderia como engenheiro não, meu. Mas isso se fez muito, por exemplo, no Líbano, porque sabe, a arquitetura mediterrânea, eles usam aquelas casas com aquelas pedras antigas, né? Então fica aquele estilo. Você vê isso muito na Turquia, aquelas casas com telhado vermelho. Sim. E aquela cor, eu não sei dizer, é um amarelo ocre? Não é ocre. É um amarelo, assim, um amarelo claro. Então é lindo. Só que você vai ver hoje, muita gente constrói casas com aquilo ali, só que não é pedra de verdade. Então é só a aparência. Então, cara, daqui a pouco você consegue reconstruir. Eu acredito também. Casas antigas no centro, tentar incentivar o uso de revestimento que faz alusão a uma arquitetura mais antiga, tentar dar uma cara assim um pouco mais Sapiranga, como era antes, né? Não tem como tentar voltar. Não. Eu acho que o mundo ele passa por uma transformação, uma evolução. Mas olha como é que é Paris, por exemplo. Paris, se você vai a Paris, você não vê prédios arranha-céus. É proibido. O plano diretor proíbe, a prefeitura não deixa. Você, claro, como todas as cidades europeias, você tem a parte moderna, industrial, né? Daí você tem a parte financeira. Tem alguns prédios envidraçados. Mas o centro, o core da cidade, e Paris é tão mais chata que eles têm outra lei. Se você vai lá, você tem a sua casa, né? É um pequeno prédio assim e você quer, eu quero pintar tudo de vermelho. Você é proibido. Você tem que seguir as cores pré-determinadas pela prefeitura. Você não pode descaracterizar a cidade. Então, será que não é algo de se pensar aqui? Eu recentemente eu fiquei sabendo que se inaugurou um espaço aqui na Major, né? Que era uma casa de 1929 que eles reformaram também para eventos, né? Então tem esperança, né? Tem esperança nas coisas. Né? Então... mas acho que um incentivo para um plano diretor da empresa, da cidade, né? Assim como um incentivo também para ajudar, né? Uma redução de impostos, de tudo IPTU, tudo. Então, para incentivar a manter algo assim, né? Infelizmente o centro ele perdeu muito, né? Se você olhar a Avenida João Correia, talvez alguns resquícios ainda tem, né? Mas é uma crítica que eu faço, assim, que eu acho que poderia talvez voltar um pouco em alguns espaços urbanos aqui, ter isso aí de novo, de volta, sabe? E eu acho que porque isso atrai não apenas, não só o turismo, mas as pessoas mesmo. As pessoas, a nossa senso, comunidade, né? conectar as pessoas que ainda pessoas. lembram disso aí, porque mas aí tem a nova geração, nem tá nem aí para isso. Será? Será? Porque é tudo tão do mesmo, né? Então daqui a pouco voltar a algo, né? Eu pego uma fala do Tarek que disse, talvez seja muito difícil resgatar o que já foi. Hoje, uma pergunta nossa muito quem a gente é hoje enquanto Sapiranga e o que a gente quer ser para o futuro. E aí construir uma Sapiranga nossa, com a nossa identidade, essa é muito a nossa pergunta. É isso aí. Então, esse episódio aqui com certeza vai ter uma parte 2. Certo. Eu já lanço o desafio aí que vai ser
Talvez não tão. Talvez vai demorar um pouquinho mais, que a gente quer ver essas histórias todas do Tem Tarek um escritas, livro, né? talvez vá sair. Histórias, e também, né? Só historinhas de guerra. Assim. Resultados da empresa, da Odisseia. Exato. Não, só o teu background de jornalismo no Oriente Médio já era mais umas 5 horas de podcast aqui, né? Não, tem Mas muita o história, livro nossa. aí, uma coisa que a gente... O Ismael é escritor, né? E eu sou leitor assíduo, assim, né? O Ismael vai ser um dos críticos. Vou passar uma versão para ele ler. Ver Com certeza. Já vai ajudar conta comigo. Cara, o problema é parar e concentrar, assim. Agora eu tenho um projeto para tocar, né? Que é a Odisseia, né? Mas uma hora vai sair. Quando eu tiver CEO, aí com a empresa maior, aí é só... Aí quem sabe eu pare, né? Conta com a gente e conta com a gente. Não, tô que tá nos contando com a cidade assistindo. toda. Exato. Vamos ajudar. Exato. É a força que eu tô pedindo aí pra galera. Eu não tenho vergonha de dizer, cara, é pequena. Precisamos todo nos projeto começou assim. Pode ver. A Apple começou numa garagem. Os pais deles ajudavam e tal, os vizinhos e amigos, e aí foi começando. Toda empresa tem uma história. Toda empresa. Então, digo mais, e quem está nos assistindo, escutando, também conte com a gente. Se tiverem ideias, sugestões, críticas também. Nós também estamos começando e queremos melhorar, queremos fazer algo para a cidade, que tenha a cara da cidade. Então... Eu só queria pontuar uma coisa, que quando a gente montou aqui o podcast, a gente fez uma lista assim, de pessoas que a gente já gostaria de convidar, assim, e eu botei o nome do Tarek, mas eu pensei, esse cara aí vai ser lá pela 5ª temporada, né? Porque é um cara que mora fora, que tá sempre viajando, então... E coube da gente se conectar agora no início, né? E conectar bem, né? Então a gente tem projetos que estão vindos aí e a gente vai estar mais perto nos próximas semanas, próximos meses. Vai ter bastante assunto, né? E fica o nosso agradecimento ao Tarek, que foi tão gentil, humilde de estar aqui com nós, que nem a gente falou. Humildade é chave, aliás, é uma das palavras-chave, né? Nesse mundo empresarial, e eu vejo que às vezes falta para algumas pessoas isso aí. É uma história interessante essa coisa porque quando eu estava lá fora, no auge da Primavera Árabe, no auge da minha carreira, cobrindo, não parava em casa, eu estava toda hora, assim, eu tinha uma mala pequena, assim, que eu só tirava as roupas sujas e botava as novas, que eu sabia que ia tocar o celular, sabe? Eu tenho que pegar ir para o aeroporto. E eu recebia e-mails de estudantes de jornalismo pedindo, fazendo uma pesquisa, ou uma indicação, ou mesmo colegas pedindo para abrir uma porta, conectar com alguém para um emprego. Sempre fiz questão de atender todo mundo. Por quê? Porque eu precisei que alguém fizesse isso por mim também. Todos precisamos de uma porta. E eu acho que algumas pessoas ao longo da carreira ou ao longo da vida profissional ou da vida em geral acabam esquecendo isso, que nós temos que ter essa humildade, não importa o quanto você cresceu, você sempre tem que deixar a porta aberta para outros, porque atender as pessoas com gentileza, não importa se é um estagiário ou se é alguém mais famoso, você tem que falar com todos. Sim. Porque muitas boas ideias vêm disso também. Né? E eu tive uma experiência agora recente de que tentei me conectar, marcar aí tomar um café e conversar com um empresário de Novo Hamburgo, que é da área também, tem agências e tal. E eu escrevi, cara, eu sei que teu tempo deve ser apertado, mas se puder trocar umas ideias, eu queria mapear, né? O mercado e tirar algumas ideias. E a pessoa me responde assim, mas pode me adiantar o assunto? Minha agenda é muito apertada. Cara, é por isso que tu quer conversar com a pessoa. Eu disse assim, cara, eu sou da comunicação, queria trocar uma ideia, mapear, né, o mercado, ver de repente possíveis parcerias e tal. Eu sei que o seu tempo é apertado, todos temos. Fiz questão de dizer todos temos. O tempo é igual para todos. Aí eu fico pensando, cara,
perder meu tempo, cara. É a arrogância, a humildade, ela sustenta. A arrogância, ela te derruba. Então eu acho que não tem o porquê de eu não aceitar um convite ali, cara. O que eu posso fazer para contribuir para o enriquecimento dos outros. E a gente como a gente, não tem essa questão. Mas enfim. Foi muito legal. A gente ficou realmente muito feliz. Muito bom. Né? Obrigado pelo convite. Obrigado. Foi uma excelente conversa aí. Vamos para a parte 2, né? E agradecer vocês que estiveram aqui com a gente até aqui, né? Esse foi um episódio mais longo, eu acho, que a gente gravou até agora. É verdade. Mas é porque valeu muito, né? E então, se você gostaria também de ser parte aqui da nossa comunidade, do Prata da Casa, sugestão de convidados, de perguntas, de temas, né, Ismael? Isso. Críticas, então coloca nos comentários, assina aí com a gente. Compartilha. Isso, manda dá curtida. Alguma conversa que a gente teve aqui, você lembrou de alguém? Manda para essa pessoa, né? Vai ajudar a rede aí a distribuir mais conteúdos e mais fazer a nossa Sapiranga aí mais unida também. Perfeito. Isso aí? Isso aí. Então tá. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.